Meu nome é Nilo Dante Di Giovanni. Eu nasci em Barra do Piraí, no dia 20 de agosto de 1930, e quanto mesmo? É um mistério. 34. Eu gostava de ler jornal. Eu lia no Globo uma coluna de corrida de cavalo assinada por Pedro Dantas. E no Diário Carioca, esse Pedro Dantas assinava uma coluna política. Como eu não segui nenhuma daquelas profissões características da minha geração, que era a carreira militar, era advogado, ou médico, ou engenheiro, como eu não dei para nada disso, eu fui parar em jornal. Eu subi as escadas do Diário Carioca, Avenida Rio Branco 25, perto da esquina da Rua de São Bento. Naquela época as redações eram absolutamente abertas, todo mundo entrava em qualquer redação. Por isso a redação recebia todo tipo de desajustado e maluco. Aliás, os próprios habitantes das redações tinham muito desajustado. E alguém que me recebeu lá em cima disse que eu gostaria de falar com o Pedro Dantas. Pedro Dantas não existia, era um pseudônimo. O homem se chamava Prudente de Moraes Neto, sobrinho neto do presidente da República. E dali a pouco me colocaram diante daquele homem, de 1,90 m, cabelo branco, uma figura doce. E disse: meu filho, o que você deu? Eu queria ser jornalista. Eu gosto de corrida de cavalo e gosto de política. Aí ele, não sei se com uma certa comiseração, me levou até o Paulistano, chefe da reportagem. E o Paulistano me levou até a mesa de um repórter chamado Otávio Bonfim, que tinha um apelido de Passarinho lá. E de repente eu vi um grito lá: ô garoto, o que você está fazendo aqui? Era o José Ramos Tinhorão, que eu conhecia da praia de Botafogo. Eu morava em Botafogo, o José Ramos Tinhorão era o rei da praia ali, o rei das garotas, ali na esquina da Voluntários, com a praia de Botafogo, Parcereia. E o Otávio Bonfim era o que nós chamávamos de amestrador de foca, né? O cara que está entrando no jornal pela primeira vez. Então o Otávio Bonfim me levou para acompanhá-lo, para ver como é que ele se comportava. A primeira matéria que ele fez, eu fui com ele, foi na casa da Vanja Eurico. Morreu recentemente, mas ela era uma estrela de cinema muito famosa. Inclusive ela personificou um filme chamado Cangaceiro, muito famoso na época, filha do acadêmico Oswaldo Eurico. Fomos lá e eu me vi um garoto ali do Barra do Piraí, do Colégio Pedro II, daquela idade, eu me vi diante daquela estrela, eu fiquei deslumbrado com aquilo. E ela contou uma história, ela tinha sido atacada por uma onça. Não sei se isso era verdade, os artistas criavam muito marketing, episódios inusitados para ser notícia. Hoje eu sei que era isso, mas naquela época eu fiquei deslumbrado. A Vanja Eurico atacada por uma onça lá na terra dela e tal, e a matéria era em torno disso. Bom, naquela época era usual, para dar veracidade às matérias de jornal, que o repórter posasse ao lado do entrevistado. O Otávio Bonfim então me colocou ao lado, com um papel na mão, como se eu estivesse anotando as coisas. E no dia seguinte saiu aquela foto na primeira página do dia 14 de julho de 1954. Mas o Diário Carioca era um jornal pobre. Os grandes jornais da época eram o Matutino, Folha da Manhã, Diário de Notícias, o Jornal do Comércio, de tarde, o Globo, Diário da Noite, a Última Hora já existia, Tribuna da Imprensa. Mas o Diário Carioca não pagava, atrasava o pagamento. Eles pagavam em vale. E o vale era objeto de um aviso colado na porta da entrada da redação, no verso da qual, com o nome das pessoas e quanto elas iriam receber. Repórter como Evandro Carlos de Andrade, o Jânio de Freitas, o Otávio Bonfim, digamos que eles fossem receber 100 cruzeiros. E tinha um cara que recebia 3.000 cruzeiros. Aí eu fiquei assombrado, que era no alto
daquela lista, que era o Jacinto de Tormes, o colunista social, o maneco dele, enfim, eu achava aquilo muito estranho, a diferença entre ganhava um repórter e o colunista social, que era a estrela da casa. Ele ocupava um espaço numa página do jornal ao lado do Antônio Maria, do Paulo Mendes Campos, do Sérgio Porto, Ricardo Galeno e outras figuras da época nessa área do show business e da sociedade. Mas, então, pelo fato de que o Diário Carioca não pagava, devo ter ficado ali uns 6 ou 7 meses, o doutor Prudente Moraes Neto, que me abriu a porta do Diário Carioca, assumiu a direção do Diário de Notícias. Então eu fui lá, subi a escadaria, doutor Prudente, eu estou aqui, e eu passei a ser um repórter do Diário de Notícias, que esse pagava pouco, mas pagava. 1º de janeiro de 1956 foi quando eu me tornei um profissional de carteira assinada. Aliás, está fazendo 60 anos. Eu passei a ser repórter do Diário de Notícias para incrementar a edição dos sábados, lançar um tabloide só sobre corrida de cavalo. Corrida de cavalo naquela época, nós estamos falando de 1957, era uma coisa muito importante. As tardes do Jockey Club ficavam cheias naquela praça Santos Dumont ali, era uma coisa incrível. Não apenas por causa da elite, porque também o negócio do jogo, da aposta. O doutor Prudente, sabendo da minha inclinação para o Corrida de Cavalo, me deu esse cometimento de editar um tabloide, 16 páginas. Eu editei durante 3 anos esse tabloide. E para mim foi muito importante, porque ali eu aprendi a fazer jornal. Os jornais não eram muito diagramados naquela época. Hoje em dia, eu costumo dizer que os jornais têm diagramação demais. Nós, em determinado momento, incorporamos esse negócio do projeto gráfico, da coisa gráfica e tal, 3 de 8, não sei quanto, 20 linhas. Então, o Diário de Notícias é um enorme jornal. O jornal de domingo começava a rodar nas quintas-feiras, saía com não sei quantas páginas cheias de anúncios, era uma potência esse jornal. Mas ele funcionava num pardieiro, praticamente, da Rua da Constituição. E os jornais estavam fazendo novas sedes. O Correio da Manhã, na Rua Luiz Freire. O Globo foi fazer a sua sede, onde está até hoje. E o Diário de Notícias resolveu fazer a sua sede. Então, um grande jornal tinha que ter uma sede nova. Um dia, toda a corporação foi convidada a um coquetel para o lançamento da pedra fundamental do novo edifício do Diário de Notícias. Era um projeto bonito, nós ficamos muito animados. De repente, nós fomos informados que o Diário de Notícias tinha acabado de comprar todo o império gráfico e de mídia do Geraldo Rocha. Uma sede incrível na Rua do Riachuelo, onde funciona hoje a Folha Dirigida. Geraldo Rocha, que foi um homem muito importante e era dono da Noite, que era o grande vespertino da época, junto com Irineu Marinho, pai do Roberto Marinho. Ele foi amigo do Getúlio, participou da Revolução de 30, mas houve uma desavença qualquer com o Getúlio, Estado Novo, aquela coisa toda, a ditadura ali, e o Geraldo Rocha se exilou na Argentina. Fez amizade em Buenos Aires com um cara do Exército que estava meio marginalizado. E os dois frequentavam a Noite de Buenos Aires com 2 amigas íntimas. Acontece que esse amigo do Geraldo Rocha era o coronel Juan Perón, que pouco depois acabou sendo presidente da Argentina. E aquelas 2 moças com quem eles saíam, uma delas era a Evita Perón e a outra era a dona Jane, uma senhora francesa, que se casou com o Geraldo Rocha. O Getúlio caiu, o Geraldo Rocha veio para o Brasil e fez aquele jornal O Mundo, a revista O Mundo Ilustrado, O Mundo Agrário, um império gráfico moderníssimo, que dizem as más línguas foi feito com financiamento do Perón. Aí o Geraldo Rocha envelheceu, não queria mais tocar aquele império gráfico. Todo mundo quis. Chateaubriand, Dr. Roberto, o Vitor Costa, que era diretor da Rádio Nacional, e tinha lá uma revista também, A Noite Ilustrada, enfim. E o Geraldo Rocha deu preferência ao João Dantas, porque era filho de um grande amigo dele, Orlando Dantas, o fundador do Diário de Notícias, e era quem tinha mais bala na agulha. E lá o Diário de Notícias teve o seu grande momento de grandeza e de queda.
Que aí nós fomos trabalhar no Diário de Notícias e na revista, no Mundo Ilustrado e tal, que era uma revista como a Manchete, o Cruzeiro. O Carnaval, o Mundo Ilustrado, ele saía com edições especiais daqueles bailes que, se comparados ao que se tem hoje, é negócio de colégio de freiras, mas, no entanto, as moças subiam nas mesas com pequenos shorts, aquela coisa, meu Deus do céu. Quando o João Dantas assumiu, quem assumiu lá a redação do Mundo Ilustrado foi o Joel Silveira. E ali eu ganhei a minha primeira oportunidade, a minha primeira cobertura internacional. Pelo início de fevereiro de 1959, o Joel Silveira um dia vira-se na redação e disse: tem algum botafoguense aí? Eu era o único botafoguense. E o Joel era torcedor do Botafogo. Então, se você vai fazer a cobertura do Campeonato Sul-Americano de Futebol em Buenos Aires. Meu Deus do céu, eu entrei em alfa. Lá fui eu, meu Deus do céu. Eu e o fotógrafo Rubem Pereira, outra grande figura da época. E eu, então, lá fiz uma boa cobertura, porque eu recebi as informações de um querido amigo meu, companheiro de infância de Barra do Piraí, que era o Paulo Valentim. O Paulinho, que foi um famoso atacante do Botafogo aqui, da seleção brasileira, depois do Boca Juniors, e que acabou muito mal no México. Vítima de droga, de bebida, da glória, não estava preparado para aquela glória toda, mas era um cara maravilhoso, um bom, querido amigo, um grande jogador de futebol. Houve até um episódio, o famoso jogo do Brasil com o Uruguai, onde houve uma pancadaria em que todo mundo se envolveu. Os fotógrafos ficavam atrás do gol do adversário. Os repórteres ficavam atrás do gol do Brasil. Eu me lembro que quando começou a pancadaria, o Uruguai estava ganhando de 1-0. E eu estava ali atrás do gol do Brasil, o goleiro era o Castilho. E eu estava ali atrás do gol do Brasil, o goleiro era o Castilho. Estava ali com a máquina fotográfica, uma Rolleiflex, e um flash moderno que o Campanella tinha trazido dos Estados Unidos, um flash que parecia um machado, era um negócio cheio de pilhas. Me lembro que quando começou aquele tumulto, eu saí correndo, eu e o Castilho. O Castilho levou logo uma trombada e ficou pelo caminho. E eu, na minha empolgação, parti para cima do cara do Uruguai. Olha você, que loucura. Não tinha nada que fazer aquilo, era um repórter. E eu quebrei o flash do Campanella na cabeça do uruguaio, um jogador uruguaio. O jogador uruguaio caiu no chão. Esse homem era o Taibo, ele era um goleiro, e ele tinha 2 metros de altura. Quando ele se levantou, ele olhou e se levantou, e eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou? Mas não tem para onde correr. Felizmente apareceu o jogador da nossa seleção, o Dino Sani, com um engradado na mão. E o Dino Sani me salvou e se pegou lá com o Taibo, enfim. E tem até uma fotografia minha no Cruzeiro, uma fotografia do Luiz Carlos Barreto, com esse ato impensável. Tempos depois, aquele negócio de família, de ganhar pouco. Primeiro eu fui parar no Jornal do Brasil. E andei também na noite, acumulando com o Diário de Notícias. E depois eu fui parar no Globo. Quem me levou para o Globo foi o Cícero Sandrone. Foi o melhor lugar onde eu trabalhei, naquela redação, conforto. E as pessoas, grandes figuras, eu sentava ao lado. O João Mesclé era um daqueles calhares do Partido Comunista. Mas o Globo era um jornal anticomunista, e tinha comunistas lá, e tinha todo mundo na redação. Era o primeiro time, porém eu conheci lá. Aí eu fui fazer a cobertura da campanha do Jânio Quadros. A campanha eleitoral se estendia durante um ano inteiro. Eu andei o Brasil inteiro com o Jânio Quadros, desde aquelas cidades incríveis do Rio Grande do Sul, gente muito bonita, gente muito saudável, cidades ricas, até a mais dramática miséria do Nordeste. E no início de 61, eu não fui à posse do Jânio, porque o Globo me mandou para os Estados Unidos, para Washington, para fazer a cobertura da posse do presidente Kennedy. As festas do dia de posse nos Estados Unidos do presidente são maravilhosas. Tem uma desfile na Pennsylvania Avenue,
Parece um desfile de escola de samba. Vem gente do país inteiro, carros alegóricos. E o presidente Kennedy ali, com a Jacqueline. E ali eu pude fazer algumas matérias. E aquela que me parece a melhor matéria que eu fiz na minha vida e nunca hei de fazer nada parecido. Uma matéria que saiu na primeira página do Globo com um espaço de 10 centímetros apenas. Depois da posse, o presidente americano vai a vários bailes. Toma posse, naquela solenidade, jura em praça pública e depois frequenta vários bailes. Esse festejo todo era organizado por aquele grupo do Frank Sinatra, porque um dos caras do grupo do Frank Sinatra, o Peter Lawford, um ator inglês, era casado com uma irmã do Kennedy. O assessor de imprensa do presidente Kennedy, Salinger, resolveu dar no fim da noite um nightcap. O presidente Kennedy foi na casa dele, já não era um baile público, e alguns, pouquíssimos jornalistas, só tinha um do Brasil, lá fui eu parar lá. E eu, deslumbrado com aquela coisa toda, casa enorme, bonita, muita gente, segurando. E o presidente e a mulher dele circulando ali conosco, tomando uísque, champanhe, etc., falando com as pessoas, como numa festa qualquer. Eu, muito sem jeito ali, tinha gente do primeiro time do mundo lá e um cara de Barra do Piraí ali, enfim. Mas de repente acabou a festa. Foi um negócio repentino. Eu notei que era uma coisa meio todo mundo saindo, também saiu. Um vizinho ligou para a polícia, disse, olha, eu quero dormir, não consigo, tem uma bagunça aqui ao lado. E ao lado era a casa onde estava o Kennedy, essa entourage toda. E acabou a festa do presidente americano por uma reclamação do vizinho que queria dormir. E foi a matéria que eu considero a mais impressionante matéria da minha vida, porque registra o supremo momento da democracia em que um cidadão qualquer anônimo reclama do barulho feito pelo presidente da maior potência do mundo e consegue dormir. É o teu direito de festejar, vai até onde você avança no direito do vizinho de dormir. Isso me afetou muito, porque eu fiquei perdidamente apaixonado por aquele modo de vida, aquele conforto, tudo funcionando, as ruas limpas e o respeito aos direitos da lei. É claro que eu não sabia que naquela época grande, bela e imperfeita nação americana ainda convivia com a segregação racial. O ano de 1961, que é quando essa história que eu contei, ele antecede em 2 anos a legislação dos direitos civis, que acabou com aquele negócio de você ter, em muitos lugares, 2 banheiros, um banheiro para branco e um banheiro para colored, que é enfim, as pessoas de cor. E aí aconteceu uma coisa na minha vida que foi, para o bem ou para o mal, o Cícero Sambroni foi convidado. O pessoal que assumiu o governo Jânio Quadros para ir para Brasília. O Cícero me convidou, queres vir? E lá fui eu para Brasília, larguei a redação do Globo, continuei no Mundo Ilustrado, no Cícero, mas deixei a redação do Globo. Me arrependo até hoje, mas tudo bem. Foi uma experiência interessante enquanto durou. Nós morávamos em barracos, praticamente. O único lugar que havia um hotel era o Brasília Palace. No Brasília Palace morava o primeiro time, os ministros. Que uma das pessoas, desses forasteiros que moravam no Brasília Palace, dividiam um apartamento. O José Aparecido de Oliveira, secretário particular do presidente Jânio Quadros, e Carlos Castelo Branco, nosso querido Castelinho, grande cronista político, que era o secretário de imprensa do presidente Jânio Quadros. O José Aparecido era um homem mineiro e tal, cabelo preto, aquela coisa. E o Castelo, baixinho, mirrado, modesto, com aquele cigarrinho na ponta da boca, e nem falava meio para dentro e tal. E ele era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. O Castelo chegava de noite lá, dormia de manhã, acordava e ia embora. Mas o Zé Aparecido fazia a seguinte brincadeira. O Castelo tornou-se a pessoa mais odiada do Brasília Palace. Todo mundo tinha horror do Castelo. Aqueles porteiros, os serventes.
porque o Zé Aparecido ligava para a portaria, dava bronca às Américas, dizia, aqui quem está falando é o jornalista Carlos Castelo Branco, assessor de imprensa do presidente da República. Traga o meu café da manhã agora e tal. Aí ligava depois, o café da manhã está uma porcaria, aqui é o Castelo. O Castelo Branco então tornou-se uma figura, imagina você, aquela figurinha doce, era o cara mais odiado do pedaço por causa dessa brincadeira. Aí, mas a aventura de Brasília demorou 7 meses, porque o Jânio renunciou. Não tinha mais nada a fazer lá. Fomos demitidos. Eu precisava acumular, arranjar outras coisas. E voltei para o Diário Carioca. Aí já não era mais do Horácio Carvalho. O Diário Carioca era do Armando de Mello. E fiquei lá como editorialista. E nessa experiência do Diário Carioca, fim de 1961, início de 62, eu tive a oportunidade de conhecer dois colegas, José Silveira, e o outro era o Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro mais tarde tornou-se deputado federal e era o presidente da Câmara onde ocorreu o impeachment do Fernando Collor. Aliás, aqui eu aproveito para fazer uma observação, e porque é uma das passagens negras do nosso ofício, um negócio que não devia acontecer, que me envergonha e que certamente envergonha não só a minha geração, como todas as gerações que vieram depois e as que virão, que é o seguinte: a revista Veja publicou uma matéria que dizia que o Ibsen Pinheiro, que tinha comandado o impeachment do Collor, uma viagem deles aí, eu tinha tomado $1 milhão num anão do orçamento, daquele cínico deputado da Bahia que disse que acertou na loteria esportiva 250 vezes, ganhou a Mega Sena, um negócio indecente. A revista Veja publicou isto e acabou a carreira do Ibsen. Agora, o pior não é da revista Veja, é do cara que fez isso. Eu não vou citar o nome dele, que ele é o esgoto da imprensa. E está aí, consegue os melhores empregos. Ele sabe perfeitamente, e muitos aqui sabem de quem eu estou falando. Este cara sabia que a importância não era $1 milhão, era $1.000. O colega pegou $1.000 na viagem para depois. Ele sabia disso. Mas como a revista estava para rodar, na hora de rodar, ele não teve o caráter de mandar parar, de assumir o erro e de fazer a corrigir. Pois a revista rodou com o tal $1 milhão e a carreira do Ibsen Pinheiro foi por água abaixo. Bem, voltando. Estávamos todos no Mundo Ilustrado, lá em 62, eu fui parar também, arranjei um outro emprego, sempre acumulando coisas, na Manchete. Manchete Casa Velha, ali na Frecaneca, Adolfo Bloch, aquela tropa toda lá. Roberto Dines, que ele dirigia de manhã Fatos e Fotos. Quando Justino Martins viajava, ele dirigia Fatos, Fotos e Manchete. E de tarde ele ia dirigir o Jornal Brasil. É um fenômeno de ubiquidade que o Dines cumpria admiravelmente. Nesse negócio de acumular, eu não posso deixar de lembrar aqui o símbolo do jornalista cumulativo, que era o Walter Loyola, um sujeito baixinho, cabeça chata e grande, cearense, primoroso editor, primoroso redator, que trabalhava em 3, 4 jornais ao mesmo tempo, costumava dormir em cima da máquina de escrever. Um dia nós resolvemos apagar todas as luzes da redação e continuar na faina. De noite, tudo apagado, e alguém chamou Walter. Aí o Walter acordou e disse: estou cego. Aquilo virou um folclore, né? Aquela redação toda. Redação de jornal tinha muito isso, né? Tinha muito esse espírito, essa brincadeira. Nós tínhamos uma grande alegria de estar no jornal, né? Era quase que um recreio, né? O computador hoje segura as pessoas nas mesas. Você não está nem na mesa, você está no computador e ninguém se mexe. Parece que são robôs ali, né? Naquelas redações.
300 computadores e uns caras tristonhos lá em cima do jornal. Naquela época as redações eram meio saltitantes. No Mundo Ilustrado, Diário de Notícias, o chefe da tesouraria, o cara que fazia o pagamento no guichê, era um cara chamado Cleanto, um funcionário graduado da Organização Diário de Notícias, e era do Rio Grande do Norte como a família Dantas. Ele era até primo do João Dantas, lá dos donos do jornal. Mas o jornal estava atrasando, então o cliente não pagava. Então, um colega nosso, extremamente talentoso, Tobias Pinheiro, era poeta, grande trovador, fez então uma trova. Comparar Cristo e Cleanto é coisa que não convém. Cleanto nasceu em Natal, Cristo nasceu em Belém. Cristo pagou por nós todos, Cleanto não paga ninguém. É um primórdio. Aí eu, estando lá na tribuna da imprensa, quebrei uma perna, passei uns 15 dias fora. Quando eu voltei, me apresentei na tribuna, o Brito tinha desistido, o Nascimento Brito, o Dini não era mais o chefe da redação. Eu encontrei lá o Hélio Fernandes. O Brito passou para o Hélio Fernandes. Aí eu acabei tomando conta do jornal, acabei dirigindo a redação. Nessa época, o Almirante Aragão invadiu o tribuna da imprensa, o Globo, invadiu vários jornais que estavam contra o presidente da República, o João Goulart, né? Aí, no dia 31 de março para 1º de abril de 64, aparece aquele almirante, que era uma figura altiva, grande, meio sinistra, cabeça raspada, e aquele grupamento de homens armados, fuzileiros navais, com armas enormes, aquela metralhadora. O almirante chega e diz assim, quem é o responsável por isso aqui? Quem é que está ali? E eu, meu Deus do céu, tive que me apresentar. Falei, não, não. Enquanto o almirante falava isso comigo, a tropa dele subia pelas escadarias, percorrendo o jornal, atrás do Hélio Fernandes. Mas o Hélio Fernandes não estava lá, o Hélio Fernandes já tinha escapado há muito tempo. Até me deixou um bilhete, manuscrito, que eu tenho até hoje. Se eu morrer, faça um editorial, assim, meu menino e tal. Mas o almirante Aragão pronunciou a seguinte frase: vim como Gengis Khan para não deixar pedra sobre pedra. E eu, morrendo de medo, como todo mundo, eu não sei como, mas almirante, e todo mundo é testemunha disso, Guimarães Padilha, almirante, se o senhor fizer isso, essa gente toda aí, esse pessoal, vai perder o emprego. Aí ele disse assim, essas máquinas eu não quero que funcionem nunca mais. Eu vou levar uma peça daqui, qual é a peça que eu posso levar? Almirante, sinceramente eu não conheço isso, mas não existe essa peça que o senhor possa levar, que essa máquina nunca mais funciona. Os caras desceram a escadaria, não encontraram o Hélio Fernandes, e o almirante fez menção de sair. Quando ele fez menção de sair, eu fiquei muito animado e abracei, passei com o meu braço, as costas do almirante, para acompanhá-lo até a porta da rua. E aí me lembro de ter perguntado a ele na porta, almirante, como é que está a coisa lá fora e tal. Aí ele me disse, ele recebeu uma informação, não sei como, um rádio daquela época, alguma coisa, olha, o Jango já saiu de Brasília. Realmente o Jango saiu de Brasília e foi para o Rio Grande do Sul, me parece, não me lembro mais. E do Rio Grande do Sul foi para Montevidéu, se exilou. Mas aí, o fato de abraçar o almirante, levar ele até a porta, aliviado, morrendo de medo, os remanescentes do Lacerda, lá do lacerdismo, disseram que eu aderia. Fui carinhoso com o almirante. O almirante era Jango. O Jango era o regime que acabava de cair. Fizeram essa intriga, o Hélio Fernandes se deixou levar, criou-se um ambiente desagradável para mim. Uma vez eu contando essa história para o Hélio Gaspari, muito engraçado, ele disse, então você tinha direito ao Bolsa Ditadura. Eu digo, eu tinha direito ao Bolsa Ditadura, porque eu perdi o emprego de diretor do jornal. Enfim. Aí eu tive a felicidade de conseguir um emprego no Correio da Manhã. E aí eu conheci o Aziz e a tropa inteira do Correio da Manhã. Esse foi um período, foi quase que eu acho que eu nasci outra vez para a profissão, porque o Correio da Manhã era um outro tipo, não era nada parecido
Globo, nada parecido. O Globo já era um grande jornal, o Diário de Notícias é um grande jornal, grandes jornalistas, mas o Correio da Manhã tinha uma aura que eu não conheci em nenhum dos jornais que eu trabalhei. Aquele prédio parecia o guardião da democracia, da República. Ele tinha essa coisa. Eu não sei se aquilo era o fantasma do Costa Rego, daquela gente toda que passou por lá. Devem estar lá até hoje, talvez. Havia uma aura lá dentro. Eu acho que todo mundo que trabalhou lá no Correio da Manhã nessa época sabe do que eu estou falando. Eu lamento muito. O cemitério da imprensa está cheio de cadáveres ilustres, mas a minha geração não sofreu tanto uma morte como sofreu a morte do Correio da Manhã. O Correio da Manhã é uma coisa que devia estar aí até hoje, como o New York Times. O Correio da Manhã era. Aqui o Jornal Brasil nunca conseguiu ser isso. Desejou, perseguiu sempre ser o que o Correio da Manhã era, mas nunca conseguiu. É o negócio da aura, né? Um dia o secretário de oficina foi embora e o Peralva me colocou, eu era copidéstica ali, o Peralva me colocou como secretário de oficina. O Diário de Notícias estava morrendo. E o presidente da República era o Médici. O Médici chamou o Delfim, que era o seu ministro da Fazenda, ele disse: Delfim, tem um jornal aí que eu li durante a minha vida inteira, que vai morrer, eu não queria que isso acontecesse no meu governo. Aí o Delfim Neto chamou o secretário de imprensa dele, que era um amigo íntimo meu de infância, o Gustavo Silveira. Então o Gustavo, que era morto. Mas o fato é o seguinte, eu estava como diretor de redação do jornal, eu levei várias pessoas para lá, inclusive há um informe do Serviço Nacional do SNI na época dizendo que eu enchia aquilo de comunistas. Enfim. E o Boechat, o primeiro emprego que o Boechat teve na vida, ele apareceu lá, trazido pelo diretor comercial, vizinho dele lá em Niterói, disse: olha, tem esse garoto aí que quer ser jornalista. Vai lá, menino, se apresenta lá, vai no Diário Escolar. Ele ficou lá no Diário Escolar e eu notei que o Boechat era um cara muito arisco, muito ágil, muito presente, estava sempre lá, aquele garoto magrinho. E um dia Ibrahim Suede, que era muito meu amigo, pediu para... Eu estou precisando de um cara para ficar no telefone lá, tá, você não me arranja um foca bom? Aí, vou te arranjar. E na redação, os meus dois melhores focas eram o Boechat e o Joaquim Ferreira dos Santos, intelectual, caramujado lá. O Boechat não, o Boechat era um cara, vai ter mais coraça para receber as broncas do Ibrahim. O Ibrahim dava broncas enormes. E aí eu chamei o Boechat. Você quer fazer um bico? Você vai trabalhar num lugar aí, o cara vai te dar muita bronca, vai te pagar pouco, mas vai te dar um emprego público e vai te arranjar muita viagem. O Boechat foi para lá. E lá ficou 12 anos, né, na coluna do escritório do Ibrahim, antes de fazer a brilhante carreira solo dele. Para depois eu tive uma temporada grande do Café, 5 anos, do Figueiredo, e acabei vindo lá no Jornal do Comércio. Aí a minha é a parte final. Jornal do Comércio, com você lá. Acabei assumindo um dia que o Aziz resolveu sair. Mas antes disso você dirigiu a Última Hora. Antes eu dirigi a Última Hora, é verdade. Com Ari de Carvalho. Porque o Ari de Carvalho tinha feito um enorme esforço de reviver a Última Hora do Samuel Weiner. Ele tinha sido repórter da Última Hora, tinha sido diretor lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, e acabou fazendo um jornal lá no Rio Grande do Sul, um Chirote, que está até hoje lá, que é o Zero Hora, é um dos melhores jornais do Brasil. Mas o Ari brigou com eles lá e voltou e veio para o Rio de Janeiro, fazer a vida aqui no Rio. Andou no Jornal do Comércio, no Correio da Manhã, e no Correio da Manhã os caras detinham o nome Última Hora e parece que saudaram um compromisso com o Ari, dando a ele o nome Última Hora. Aí ele armou lá um esquema com o Ronaldo Levinson, sei lá mais com quem, e armou aquele barraco. Nós trabalhamos na Última Hora, aliás, muito bem organizado, um negócio modesto, mas muito bem pintadinho, muito bem asseado, um negócio bem organizado.
Nós fomos trabalhar lá naquela última hora, nos anos 70. O Ari era um dos poucos caras que eu conheci, sobretudo em jornal, que sabia ler balanço. Ele pegava o balanço do dia e ficava deslumbrado. Pelo menos uma vez eu me lembro bem dele conversar comigo sobre isso. Olha o balanço do Chagas, 700 mil, naquela época, eu acho que é um cruzeiro, 700 mil cruzeiros, deixa líquido por mês, meu Deus. Era uma grana incrível, $1 milhão, alguma coisa assim. E ele acabou sendo dono do dia, é um negócio do destino. É o tal segundo bilhete premiado que o Walter Fontoura diz que o Ari ganhou na vida, né? Coitado do Ari, podia estar aí até hoje, né? Bem, eu tenho a impressão que o que não atrapalhou, atropelou a última hora foi o Ari ter comprado o dia. Porque aí é uma estrutura muito maior, é uma responsabilidade, é uma ambição, é um lance muito maior. Ele foi muito bem sucedido. É até engraçado, o Ari ficou tão entusiasmado com aquele negócio do dia, não sei se você se recorda, o Ari andou, começou a comprar coisas, comprou editora, comprou gravadora de disco, comprou teatro, comprou rádio. E houve um momento em que o dia passou a vender mais que o Globo. O dia passou o Globo no IBC. Aí o Dr. Roberto lançou o Extra com aquela competência dele. Lançou o Extra e, aliás, dizem que o Ari ficou muito triste. O Ari sofreu muito com esse episódio. Mas guerra é guerra. O Ari de Carvalho tinha dos seus dogmas não atrasar o pagamento da redação. Houve um dia em que uma folha de pagamento da redação que ele não conseguia fechar. E ele estava meio desesperado lá com aquela situação toda. Tinha pedido uma suplementação ao Bradesco. E o Roy Sugar, nosso colega da redação folclórico, o Royzinho, que fazia a coluna da noite, e vivia, ele era filho de um bando, filho de alguma coisa assim. Usava aquelas camisas espalhafatosas e tal, uma figura grandalhona, uns colares. Ele tinha mania de chegar na redação e abrir a porta do Ari, que era o dono, mas o Ari era um cara muito simples e todo mundo podia chegar e abrir a porta dele. O Roizinho chegava, abria a porta e... chefe, tudo bem aí? Nesse dia ele abriu a porta e o Ari de Carvalho estava com as duas mãos assim na cabeça, posta sobre as duas mãos, entristecido, desesperado. O que houve, chefe? Aí o Ari contou a ele o que estava se passando. Aí ele disse, peraí, você está precisando de um banho de sal grosso. Foi no carro dele e voltou com um saco cheio de sal e deu um banho de sal grosso. Levanta! Aí o Ari levantou, pô. Aí o Roizinho jogou sal grosso no Ari. E deu uns passes, começou a dar uns passes no Ari, aí juntou gente. E aí o Ari e tal, recebendo aquele passe e tal, e todo mundo vendo aquilo. Muito engraçado. Passa-se umas 2 horas, toca o telefone do Ari, era a secretária do Bradesco, dizendo que o crédito estava aprovado, então ele pôde pagar a folha de pagamento que ele está aí. E isso ficou marcado como tendo sido o banho de sal grosso. Você está olhado, meu chefe? Tem aí uns tranca-rua em torno, temos que parar. É incrível isso, e aconteceu. Isso entrou para o folclore da última hora do Ari de Carvalho. E dali da última hora, eu fui para o dia, com o Ari, no Jornal do Comércio, e depois eu estava aposentado na Flórida, pescando, e o Boechat, que assumiu lá o Brasil, se lembrou de me chamar para ajudá-lo. Eu acabei armando lá um esquema, fazer uma reformulação do jornal. O Boechat acabou sendo diretor de redação do jornal, não sei nunca ter editado nada. Eu ajudei, e eu acabei substituindo o Boechat. O Boechat se desentendeu um pouco com o dono do jornal, eu acabei por um curto período, contrato curto, durante um ano, eu fiquei lá na direção do Jornal Brasil. Então eu costumo dizer que eu dei ao Boechat o primeiro emprego da vida dele e ele me deu o último.